Bom, então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar sobre o livro do Ramiro Giroldo, Red Hookers, né? Esse aqui, certo? O Ramiro é professor da UFMS, né? De literatura. Ele é pesquisador também, pesquisa sobre ficção científica, sobre terror, horror, Uhum. orientador do mestrado. Acho que grande parte de vocês conhece o Ramiro, né? E também ele é produtor de vídeo, né? De curtas, de longas metragens, né? E assim, eu pensei em várias perguntas para o Ramiro, né? Mas antes de tudo, eu agradeço imensamente, né? O fato dele se disponibilizar para conversar com a gente, né? E então, se o Ramiro quiser completar a apresentação que eu fiz dele, pode ficar à vontade. Não, tranquilo, Fábio. Tá ótima a apresentação. Agradeço muito o convite, tá? Uma ocasião muito legal, muito rara na universidade, né? É, a gente vê o pessoal envolvido com estudos literários, o curso de letras em geral, muitas vezes a gente vê que os eventos e as ações mesmo, muitas vezes elas ficam muito longe do mundo da prática, né? Da literatura, né? Então, assim, eu acho muito interessante as ocasiões em que a gente tem convidados envolvidos com a escrita mesmo, né? Na condição de convidados na condição de escritores, né? Uh, o pessoal que trabalha junto comigo, a gente sempre tenta trazer os escritores para as conversas acadêmicas, né? Porque é uma muitas vezes se perde isso de vista, né? Então, agradeço muito, tá? E eu já simpatizo enormemente com o seu grupo de discussão, de estudo, por conta do tema, né? Que é um tema que me interessa muito, né? E que eu fico muito satisfeito de ter um pesquisador como você conduzindo pesquisas sobre literatura fantástica, né? E orientando tantos trabalhos sobre o assunto, né? Vendo a pesquisa render cada vez mais frutos, tá? Então, fico muito contente, muito lisonjeado com o seu convite, tá? Beleza, Ramiro, obrigado então, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de dizer assim, eu acho que todo mundo que escreve gosta de ter um retorno, né, sobre o trabalho, né? Então, eu li o seu livro, gostei muito, né? Achei, assim, muito diferente, né? Porque é um trabalho assim, inédito, não, é o primeiro romance, né? É um primeiro romance, um romance de estreia, né? Mas ao mesmo tempo ele é escrito com um domínio muito grande dos recursos narrativos, né? A história é extremamente que prende a nossa atenção, né? E mistura vários gêneros, né? Achei muito diferente, gostei bastante, né? E Legal, muito daí, obrigado. como a gente sabe, né? O romance ele foi escrito a partir de um curta, né? A partir de um curta, né? Isso. E a primeira, assim, eu vi também que vocês disponibilizaram durante um tempo esse curta pelo Facebook, né? E Isso, YouTube, é. desculpa, pelo YouTube. Eu falei, putz, eu preciso ver. Só que, só que daí os dias passaram e eu Poxa. é, mas Mas vai ter outras ocasiões, com certeza, viu? e daí a primeira coisa que eu gostaria que você falasse, né, Ramiro, eu acho que também tem a ver com a curiosidade dos participantes aqui, é a respeito disso, né? De Tá. como foi a composição, né, desse livro, né? A partir do curta, que você falasse um pouco para a gente. Ok, legal. Então, o roteiro do curta foi escrito lá no
2012, né? O curta foi filmado em 2012 e lançado em 2013, né? E foi o meu primeiro roteiro filmado, né? O primeiro roteiro que eu escrevi que foi filmado, e é o primeiro de uma série de produções de filmes que eu e a Larissa Anzoateg, a minha esposa, produzimos, né? Então, a ele se seguiram vários outros curtas, vários mesmo, né? E 3 longas-metragens, né? Então, assim, foi o começo do trabalho criativo, propriamente dito, meu, foi ali com esse curta, né? Porque antes lógico que tinha trabalho criativo que ficava no meu computador, né? Que eu não achava que ainda tava legal para ser mostrado, tal, né? Enfim, até por bobagem, viu? Talvez eu devesse ter começado a publicar antes. Mas, enfim, aí tem a experiência com a narrativa curta, muitas vezes ela foi, ela deve permanecer curta, né? Muitas vezes ela em poucas páginas ou em poucos minutos, como no caso do curta, ela já dá o que tinha que dar, né? Porque ela é pensada para esse formato e pensada tendo a duração em mente, né? Então, assim, com os outros curtos que eu escrevi, eu fiquei sempre muito tranquilo, né? Achei que era aquilo lá que eles vendiam mesmo, né? E não fazia sentido ampliar aquilo ali, né? No caso do Red Hookers, é uma aquela história, aqueles personagens ficaram martelando durante mais tempo na minha cabeça e eu senti que aquela história poderia se beneficiar de uma ampliação, tá? Uma ampliação, inclusive, que no momento eu não teria condições de fazer em um longa-metragem, por conta dos recursos que seriam necessários, né? E assim, aí essa história foi ganhando corpo e pensada já na estrutura de uma narrativa longa em prosa, né? Levando já em conta as questões Quando eu fui ampliar, eu já fui levando em conta as questões propriamente literárias, né? De ponto de vista, né? De que maneira os pontos de vista iam ser combinados no decorrer do livro, né? Que é uma coisa que a gente faz de um jeito bem diferente no roteiro, né? A questão do foco narrativo, né? Não é como na literatura. Então, quando eu ampliei, eu já pensei para ela nessa forma de prosa, né? Então, acho que é isso. Aí acho que são coisas que estavam ali em formato embrionário no curta-metragem que eu desenvolvi aqui na narrativa mais longa, né? Acho que é isso, Fábio. Entendi. Então foi uma ampliação da história que serviu como roteiro para o curta, né? Isso, isso. Ah, O curta essa história do livro, ela está contada de uma maneira bem sintética, só os momentos-chave mesmo aparecem ali no curta. sim, uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei bem interessante, né, é o fato assim, a gente identifica alguns gêneros narrativos, né, no seu livro, né, como por Uhum. exemplo o terror, horror, né, e o erótico, né, o policial, né, Uhum. mas o que acho que é o diferencial do seu livro, e daí você pode falar melhor porque você conhece muito mais esses gêneros, né? É o fato da história se passar num ambiente familiar contemporâneo, né? Em São Paulo, né? Eu Uhum. acredito que você devia estar estudando lá, não é isso? Exatamente. Eu estava lá no momento que eu escrevi. Aham. Assim, isso que me chamou a atenção, que eu gostaria de saber de você, né? O quanto que já existe assim de pessoas escrevendo esses gêneros, né? No Brasil contemporâneo, no meio acadêmico, se você poderia falar sobre isso. Olha, tem mais hoje do que havia há um tempo atrás, né? Eu vejo isso quando eu
comecei a carreira de pesquisador em torno de 10 anos atrás, né? E eu tinha tudo que saía tinha saído de ficção científica, que eu estudo ficção científica brasileira, né? Ficção científica no Brasil. Eu tinha todos os livros de ficção científica que tinham saído no Brasil. No decorrer da minha pesquisa, eu consegui ter praticamente todos, né? Claro que escapou um ou outro, mas eram pouquíssimos livros, né? Então, assim, talvez até houvesse, com certeza havia mais escritores do que as editoras estavam dispostas a publicar, né? Tinha coisas bizarras, assim, que durante os anos 90 inteiro, praticamente nada de literatura de gênero, em geral, saiu aqui no Brasil, né? Anos 70 e 90 são bem escassos nesse sentido, né? 90 talvez até mais, por incrível que pareça. Então, assim, eu acho que está melhorando, né? Tem o pessoal mais gente produzindo e mais gente produzindo com qualidade também, né? Embora já tivesse os guerreiros que conseguiam publicar mesmo naquele cenário que era mais árido antes do que é hoje, né? Hoje é um pouco mais fácil de publicar, né? Outra coisa que eu acho legal é que hoje, com os formatos digitais, principalmente, ficou mais barateada a leitura de textos estrangeiros, né? Então, aqui no Brasil sempre foi muito carente de publicação de horror, de fantasia, de ficção científica. Sempre saiu quase nada dos autores locais, mas até dos estrangeiros tinha todo um universo que nunca foi traduzido aqui, né? E nesses 3 gêneros que eu falei, isso sempre foi muito escasso de tradução aqui, né? E agora com a possibilidade, e é claro, importar o livro é caro, né? E eles vinham para cá, pareciam ser livros importados, mas de uma maneira muito lacunar, né? Agora, com esse barateamento, o leitor brasileiro inclusive o leitor que vai se tornar escritor, ele tem acesso ele consegue dialogar com o que está sendo produzido em outros países. Isso é muito importante. A gente só isolado aqui, principalmente na literatura de gênero, a gente não é muito problemático, porque às vezes a gente coisas que já foram feitas há décadas, o sujeito às vezes escreve achando que é uma super novidade, né? Porque ele não tem o conhecimento do gênero como um todo. Agora, hoje está melhor isso, né? Então, eu acho que a perspectiva eu acho boa, apesar de tudo. É tão raro a gente falar isso hoje, né? Perspectiva boa. As perspectivas parecem todas péssimas, né? Bom, eu tenho várias perguntas assim pensadas, né? Mas as pessoas Legal. também podem ficar à vontade para fazer as Uhum. perguntas, certo? Vocês vão levantando a mão caso queiram. Por favor, gente. Eu quero ouvir vocês também. Uma das coisas que eu pensei, né? E já de certa forma o Ramiro respondeu na conversa inicial antes da gente começar o encontro oficialmente, é a respeito da recepção, né? Como tem sido, né? E também, mas assim, agora ampliando um pouco a pergunta, a questão do meio acadêmico, né? Que tem uma certa resistência, um certo preconceito, se está tendo alguma repercussão também no meio acadêmico. Olha, no meio acadêmico, posso dizer que teve uma outra ocasião análoga a essa, parecida com essa, Fábio, que foi proporcionada pelo professor Gregório Dantas, lá da UFGD, né? Então, o Gregório ele promoveu um encontro ali dentro do evento foi bem legal. Estava presente eu e o Antônio Chechernesky, né? Aí foi uma oportunidade dessa. Mas, assim, dentro do ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico, de fato, é muito conservador, né? Então, eu fico contente de ver o retorno positivo dos leitores, do pessoal que corre atrás de fanáticos, assim, de coisa de terror, né? Que não podem saber que o negócio existe, que já querem correr atrás e tal. Então, dentro desse ambiente, eu fico contente de ter tido uma recepção muito boa, né? Assim, e a ocasião ali que o Gregório proporcionou também foi ótima, né? Mas, assim, da academia a gente não pode
A gente tem que... A instituição é conservadora, né? Existe, de fato, essa resistência, né? Ao estudo ao estudo e abrir espaço para textos literários que não se alinham ao cânone literário brasileiro, né? Textos literários que escapam desse universo canônico, né? A gente sabe que tem uma resistência muito grande, né? Que também tem diminuído, né, Fábio? Os caminhos têm que se aberto mais aí, né? Assim, ainda tem olhares de estranhamento quando digo, hoje eu vou vir aqui falar sobre um texto de ficção científica brasileiro. A gente ainda vê olhares de desagrado, assim, mas são cada vez menos numerosos, né? Outra coisa, né, Ramiro? Quando eu li o livro, principalmente, acho que é o epílogo, né, que você chamou de epílogo, né, o final ali, Uhum. tem... bom, eu vou acabar dando spoiler, né? Mas o pessoal leu, não leu? Acho que a maioria leu ou não? Não, então, eu não Olha, vou dar olha, spoiler propriamente. eu não li porque eu não tive dinheiro para comprar, mas pode dar o spoiler por mim. Não, eu não vou dar o spoiler, eu vou perguntar de outra maneira. Assim, eu fiquei com uma impressão de que tinha uma proximidade com o fantástico, né, no epílogo. Tá. E sendo que durante a leitura, né, no decorrer do romance, eu identifiquei esses gêneros que eu te falei, né? O Perfeito. terror barra horror, né? O policial, o erótico, né? Uhum. E daí no final eu falei, puxa, dá até para aproximar com o fantástico pelo epílogo, né? E Uhum. agora você está falando assim, ficção científica brasileira, né? E que as pessoas estranham, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco de como você vê nesse livro esse cruzamento desses gêneros todos, né? O quanto você já tinha em mente quando você escreveu, né? Ok, legal, Fábio. Assim, boa parte das coisas já tinha em mente, outras foram surgindo no decorrer da escrita, né? Por exemplo, uma que surgiu no... Vou ter que me controlar agora para não dar spoiler também. Um elemento de gênero assim, que surgiu durante a escrita foi o caráter ali do personagem Solano, né? Que ele é um personagem que é muito comum a gente ver no gênero romance, né? Gênero romance de amor mesmo, né? E em comédias, assim, né? Se identifica aquele tipo de personagem ali em comédia romântica e tal, né? Que é o sujeito que está na friend zone ali, mais ou menos, né? Só que aí, não vou dar spoiler, mas no final isso é meio que subvertido, né? E ele mesmo já tem uma certa subversão nisso, então é uma brincadeira com esse tipo com esse estereótipo de personagem, né? Mas assim, quanto ao gênero, assim, de fato, acho que tudo isso se combina, tá? Acho que eu concordo bastante com a sua percepção. Enfim, ele tem um teor de horror cósmico, mas tem bastante também horror cósmico conforme o Lovecraft manipulava mesmo, que é a ideia de você perceber algo que está abaixo da superfície, e aquilo que você descobre mostra que a transitoriedade da humanidade, né, e a pequenez da humanidade frente a poderes muito superiores a ela, né? Então, nesse sentido, tem esse elemento do horror cósmico, mas eu acho que ele é desenvolvido de uma maneira muito próxima ao que um autor como o Clive Barker, por exemplo, faz, né? Que ele traz elementos da fantasia ali e gore mesmo, né? Da coisa do gore, do splatter ali, né? Das vísceras aparecendo em alguns momentos até, né? Então, acho que é uma mistura de tudo isso, né? O jeito como eu trabalho com horror, ele tem bastante de fantasia, sabe? Eu gosto assim,
para falar de uma maneira bem chã, assim, de viajar bastante mesmo. Que o Lovecraft também tinha um pouco, mas era mais contido, né? Ele não podia revelar muito, porque faz parte do estilo dele não mostrar nada, né? Deixar tudo oculto. Só sugerir. Aí eu não sou muito... Eu sugiro um pouco, até um certo ponto. Depois eu mostro. Legal. A Nesca tem uma... A Nesca quer falar, quer perguntar? Fala, Nesca. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ai, Ramiro, que livro massa, cara. Gostou? Que orgulho, sabe? Tipo, que não legal. sabia, eu peguei o livro, né? Eu comprei a versão PDF e falei, vou começar, né? E para mim uma das partes mais fundamentais assim é o começo, porque a porta de entrada do livro é onde você precisa pegar o leitor, né? Menina, naquele começo, eu falei, puta que pariu, será que eu continuo? Será que eu vou dar conta? Será que... Sabe? Aí que eu falei, legal. não, vamos, né? Aí, achei muito bem escrito, a história muito, muito conectada, sabe? Não vi nenhum ponto de dissonância, né? Tipo, claro que eu não sou das letras, né? Sou das plásticas, das visuais. Mas, tipo, eu não vi nenhum ponto de dissonância. Não, sabe? Aquele momento de perder o interesse, de você achar que... Não vi. Então, assim... que legal. Fiquei orgulhosa, orgulho alheio, assim, sabe? Muito obrigado, muito obrigado. E de... Nossa, a forma como você foi descrevendo e as imagens mentais que foram sendo construídas, aquilo fixa muito, né? Eu vou tentar não dar spoiler, que eu dou spoiler de tudo. Eu vou tentar me controlar aqui também, porque é meio complicado, né? Mas, tipo, legal. Tem algumas cenas que ficam ecoando, já faz mais de um mês que eu li. E às vezes eu fecho os olhos assim, eu enxergo a cena, sabe? E tipo, eu nunca assisti os filmes de vocês porque é muito forte, né? Para mim, o impacto visual, a imagem, ela tem um peso muito grande. E aí eu já tentei e não consegui, porque para mim foi muito forte. Não é uma crítica, não, tô falando pessoal mesmo, assim, sabe? E legal, isso até é um elogio, viu? Você falar que não conseguiu ver, eu falei, poxa, isso é um super elogio. Mas também, porque né? é meio pesado, assim, eu sou impressionável. Aí. Certo. Mas as imagens mentais que surgiram no livro, nossa, é muito bem escrito. Ela vai montando. Que legal. Né? E essa estética que foi inserida pela capa, né? A capa é a abertura assim que dá, e daí a estética parece que vai construindo assim a partir da capa. Eu fiquei bastante contente com o trabalho gráfico, assim. Eu achei realmente ficou. Nossa, ficou lindo. Ficou muito lindo. Tudo no livro tá redondinho, assim. Obrigado, Nesca. Mas legal. Eu acho que tem um potencial muito grande, sabe? Eu não quis postar lá, né, no Facebook para não falar minha opinião antes, fiquei me segurando agora. Legal, Nesca. Obrigado, viu? Não, mas tá muito bom. Não é porque você é marido da Larissa, não. É porque tá bom de verdade, entendeu? Eu acredito na sinceridade aí. Não é só por causa da Larissa, não. Não. Legal, obrigado. E essa parte, assim, esse intertexto, né? Essa coisa, eu achei... Quando atravessa as fronteiras, vou tentar não dar spoiler, tá? Aquela parte onde atravessa as fronteiras né, que vai... Para mim, aquilo foi muito dentro do fantástico. Mas eu sou leiga, né? Eu sei só um pouquinho do gênero. E aquilo me colocou quase que fisicamente num outro mundo. E o fato de você ter colocado aquele início, que é também o fim, sabe? Parece que selou, né? Eu não costumo gostar quando o autor começa o livro pelo fim. Mas na história do Red Hookers, parece que selou, porque ele fechou um ciclo de um universo
que existe ali. Ele existe, né? Isso. E enfim, acabei me perdendo. Mas é isso. Obrigada. Muito Maravilhoso, bom, muito Nesca. bom. Valeu. Adorei. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, rapaz. Obrigada. Tem mais uma mão levantada? Alcineia, né? Talvez o Fábio tenha saído. Isso. Isso. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem, tudo bem. Eu só queria complementar a fala da né? Eu perdi o inicinho da conversa, mas vocês estavam falando de cinema, só queria... foi filmado? Você fez um curta, é isso? Só me Teve retoma. um curta de 18 minutos que foi feito antes. Aí ele que serviu de inspiração. Aí o curta tem meu roteiro. Ah, entendi. Porque quando eu li o livro, né? Eu tive engraçada, né? Que eu li o livro pensando, nossa, mas isso aqui, se fosse filmado, ia dar um filme muito legal, né? E aí pedi a mão só para complementar a fala da Nesca, que a sua opção daquele prólogo ali foi maravilhosa, porque eu acho que se houvesse começado pelo início mesmo, a gente não ia ter tanta curiosidade, né? Então, aquele prólogo ali, eu li igualzinho a ela, né? Eu li assim e veio um estranhamento, eu falei, o que é isso, né? Legal. E aí você vai lendo com uma sede para saber em que ponto que aquela narrativa de duas pessoas comuns, moradoras ali de São Paulo, que parece que não tem muita coisa a ver, vai culminar naquele início ali brilhante, né? Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a iniciativa do professor Fábio, porque é muito difícil a gente conhecer escritores, né? Isso, eu comentei com ele isso. Pelo menos para mim, que sou de uma geração mais antiga, assim, né? E é muito, muito interessante, porque eu tenho uma memória de infância, de quando eu conheci uma pessoa que foi na escola, assim, eu falei, cara, como que é legal isso? E os professores que fazem isso. Era até o Emanuel Marinho, que na época, sei lá, uns 30 anos atrás, né? E aquilo ficou marcado. Então, ter a oportunidade de falar assim, com uma pessoa que escreve e entender, né? Porque eu adoro ler, mas eu sou uma negação para escrever, né? Aí eu fico pensando como é que a pessoa cria uma personagem assim, um enredo, desenvolve, né? Então, parabéns. Mas legal, muito legal mesmo. Não conhecia, assim, conheço bem pouco de escritores brasileiros jovens, né, assim, que estão nessa vertente, né? As coisas chegam mais por esse universo aí, e é muito legal. Eu comprei o livro ontem, eu li o livro inteiro hoje, estou aqui tenho aula daqui 2 horas para dar aula e estou querendo ir, mas não quero perder a conversa, né? Que legal, né? Obrigado. Aí, eu tenho uma pergunta, assim, bem referente ao livro. Aquela linguagem dos antigos que você colocou ali, aquilo ali você elaborou? Aquilo ali tem uma lógica linguística mesmo, como é falado ali no romance? Tem um estudo em cima daquilo ou não? Tem. Isso daí foi criado pelo H.P. Lovecraft, né? E ali nos anos 20 faz parte dessa mitologia que ele criou. Então, assim, cada palavra ali, de fato, significa o que está dado ali. Então, e ele chegou a ver... Tem esses caras que criam as línguas, né, ficcionais e tal. Ele foi um deles. Acho que não é tão elaborada quanto as do Tolkien, por exemplo, mas cada palavra tem um sentido, sim. Né? Tem. Eu fiquei com essa curiosidade. Eu falei, será que tem mesmo, né? Não é só... Isso, não é só pela sonoridade, né? não. Elas têm tem uma lógica, assim, a língua. Agora, Pois não. Não, era só uma curiosidade, onde é que eu acho curta para eu assistir? Então, o curta, a gente deixou faz quanto? Umas 2 semanas, né, Fábio? Eu não vi, está disponível? A gente deixou ele... a Staroff Produções, né, a produtora minha e da minha esposa. Aí a gente deixou ele no YouTube por uma semana. A gente não pode liberar ele, porque ele faz parte de um filme, né, que tem várias histórias,
e esse filme está circulando nos festivais. Aí tem festival que não inclui na programação se o filme estiver no YouTube. Aí ele fala, não, se está no YouTube, a pessoa veja no YouTube. Então, eles não colocam. Ah, entendi. Então, a gente Entendi, mas a curiosidade já despertou, né? Muito legal se tivesse. Mas os festivais, eles agora, nesse momento de pandemia, eles estão acontecendo, festivais de cinema estão acontecendo todos online. Então, volta e meia, ele está aí num festival que dá para assistir, é só entrar no endereço e ver lá, tá? Aí tá, nesse longa, estão 6 curtas-metragens que a gente fez, aí o Red Hookers é a história que abre, ele é a primeira história. Legal. Quando tiver algum aí, manda para o Fábio para ele compartilhar, divulgar, né? Pode deixar. A gente, porque é um universo assim meio muito novo, mas que eu gosto bastante, sou bem curiosa nesse sentido, né? E com relação ao livro, só reforço a Nesca, muito, muito bacana mesmo, em tudo, né? A narrativa não é enfadonho, é curto, tem essa coisa assim, de ter uma ação, né? Assim, não é aquela coisa maçante, assim, muito legal mesmo. Legal, depois obrigado. Deixa eu dar a palavra aí para os outros, depois eu comento, tá? Obrigada. Eu que agradeço. O Henrique Pimenta fez uns comentários aqui no chat. Tá. Eu não sei se... Henrique, você não quer falar, não? Ou a gente pode ler o comentário dele, mas... Bom, eu vou ler, então. Eu não sei se ele está numa situação que não pode falar, né? Isso. Então, e tem uma pergunta dele. Ok. O primeiro comentário dele é assim, ó. Primeiro, o livro é muito bem escrito, independente de qualquer outra análise. Por isso é um livro de boa qualidade, formal e esteticamente falando. De modo particular, não se trata de um gênero literário que pertence ao meu gosto. Gênero literário colocou entre aspas. Mas Red Hookers ultrapassa a questão de gênero. Gostaria de frisar isso. Muitas vezes não importa o que se lê, o que importa é que se lê boa literatura. Gostaria de perguntar se Ramiro já leu Santa Clara Poltergeist, do Fausto Fawcett. Se gosta, se é inspirador por ser um brasileiro, entre aspas, também maluquete. Obrigado, viu, o Pimenta? Eu fico contente, inclusive, essa colocação, não sou fã de terror, mas gostei do livro. Isso é muito legal, né? É muito bom ouvir isso. Quanto ao Santa Clara Poltergeist, sim, ele era um daqueles... Nossa, a cachorra fazendo um barulho ali. Só um momentinho, deixa eu... Ok, dei um grito. Então, Santa Clara Poltergeist, daquele momento em que eram raríssimos os livros de gênero no Brasil, né? Então, olha, tem a ficção científica, no momento que eu li, olha, o livro de ficção científica que o Fausto Fawcett, né? Não sei se todo mundo lembra que é o Fausto Fawcett, né? Que é o do Calcinha. Tem aquela música que fez bastante sucesso nos anos 80. Como é que era? Fausto Fawcett e as que tinham... As mulheres ficavam dançando. O Henrique comentou Exocet. Exocet, Então, e ele tem essa produção literária, né, Pimenta, que é super experimental, assim, e que né, se volta para temas bem contemporâneos mesmo. Inclusive, tem uma... Quem é adepto do pós-moderno fala que ele é um escritor pós-moderno, tal. Né? Do jeitão que ele se expressa. Eu gosto bastante. É uma proposta bem estética, bem diferente daquela com a qual eu me alinho, né? Mas eu gosto. Acho que é um sujeito que merece ser lido. Eu tenho aqui também dele um pouco mais recente, que é o Favelost, que é bem legal também. Ele é uma pessoa que merece a atenção, sim. Bom, alguém tem mais perguntas? Olha, a Adriana tinha erguido a mão, mas ela baixou. não, está aqui de novo. Achei que tinha caído. Adriana. Acho que ela não quer perguntar mais.
Na verdade, eu ia fazer a leitura do comentário do Henrique. Aí, ok. como o professor voltou, Perfeito. ele vai fazer. Mas eu queria fazer um comentário lá do começo da conversa também, quando a gente estava falando sobre meio acadêmico e tudo mais. Se a gente for pensar nessas literaturas de gênero como fantástico, horror e tudo mais, se a gente vê quantos grupos de pesquisa tem que as pessoas identificam e sabem mais ou menos o núcleo, por exemplo, tem o professor Alexandre em Goiás, o professor Flávio no Rio de Janeiro, tem o grupo de Pernambuco e tem a gente aqui. Eu acho que a gente começa a estabelecer como já são mais de um professor, né, pesquisando e tentando reunir eventos sobre isso, a gente daqui a pouco vai ser um polo dessas pesquisas acadêmicas também, né? Assim, Sim, se a gente continuar, né? vou continuar. Então eu A acho gente não vai importante. deixar o Fábio não continuar. Eu acho importante comentar isso também, que às vezes a gente olha para quem já está estabelecido e pensa, não, mas é difícil chegar lá, mas a gente está fazendo também esse trabalho de formiga também. Então é legal pensar isso também. Mas era isso que eu queria comentar. Com certeza, muito bom. Você, inclusive, está dando uma contribuição de muita valia, viu, Adriano? Obrigada, Fro. A gente tenta. Alcineia, fala, Alcineia. Sou eu novamente. Oi. Eu achei só um comentário sobre a obra, que tem uma crítica ali, né? A própria dentro, bem. Eu achei bem interessante, né? Tem A questão do conservadorismo está dentro latente, né? E, bom, só não tem muito a ver com a obra, mas eu fico pensando no público leitor, né? Eu dou aula para o ensino médio e críticas assim que a gente escuta é que os meninos não leem, né? Mas eu que um livro desse tipo eles leriam com muito gosto, né? Porque é bem o universo ficcional. Essa terror é muito próxima do público mais jovem, né? Então, eu sempre penso nas minhas aulas, assim, eu gosto muito da poesia e tal, mas esses textos curtos, de mais rápida, né, trazem também um público jovem, né, para esse universo e desperta também interesse pela leitura, né? Sim. E nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta. Esse mercado editorial que eu acho que você está inserido, funciona, assim, ele é difícil adentrar? Como que você entrou, assim, em concursos, submetendo a sua obra, que você veio para esse universo? Isso. Isso é curiosidade minha com o autor, né? Sim, claro. Olha, no meu caso, eu já tinha, em algumas ocasiões anteriores, enviado proposta, pitches, né, assim, de quando as editoras abriam para submissão, e já tinha enviado original também, que não tinham sido aceitos, né? Nenhum deles era o Red Hookers, eram outros textos. Então, aí esse foi o momento em que eu enviei e a editora reagiu bem, né? E já me enviou um e-mail pedindo meu número no WhatsApp, e quando isso aconteceu, eu pensei, poxa, acho que gostaram, né? Senão não iam querer ter o cara no WhatsApp lá, né? Mas, assim, eu acho que tá mais tranquilo hoje. Como eu vinha dizendo, eu acho que antes era mais difícil de publicar, tá? Tem as opções de autopublicação, que são mais viáveis hoje do que eram antes, né? Tem o da Amazon e tem outros serviços também de autopublicação que funcionam, né? Mas, assim, nada se compara ao trabalho de uma editora mesmo, né? O ideal é ter uma editora, né?
que seja uma editora de fato, que não seja só uma gráfica, né? Que cuide do livro, tal, né? Cuide de divulgar, que coloque ele nos marketplaces, né? Que faça todo esse trabalho pelo autor, para o autor poder se concentrar no que ele sabe fazer, né? Que é escrever, né? Ajudar na divulgação, é claro, mas não que esse peso todo fique só com o escritor. Aí não é possível, tem muita gente que se dá bem no mercado assim, mas é mais difícil, né? Agora, para quem é professor universitário vai ter que ficar acho que não seria viável, né? Quem tem uma ocupação que ocupa, que toma bastante tempo, assim, né? Acho que nada se compara a ter uma editora para cuidar do livro. Uhum. Aliás, tem na hora que aqui conosco que é mais experiente, que entende muito mais dessas coisas do que eu, que é o Pimenta. Mas acho que é por aí, né? O trabalho eu peguei gráfico um pouquinho. também, né? O trabalho né? gráfico belíssimo, né? Muito bom. Eu tinha um inicinho, como eu havia dito, mas eu peguei uma questão de continuidade. Você deu essa narrativa a esse livro com outras, ou não? Isso ficou nos curtas? Eu estava nesse momento que vocês estavam discutindo. Eu voltei para o universo do Red Hookers num curta chamado A Última Dança, que é um curta que alguns personagens do primeiro curta retornam. É uma coisa que não está no livro também, é uma coisa a mais, sabe? Ele está dentro desse longa de antologia que tem os nossos curtas. Então, a gente começa com Red Hookers e termina com A Última Dança, né? Que é um desenvolvimento ali daquela história que retorna uma personagem, tá? Depois, foi feita uma espécie de curta experimental que se trata da leitura uma leitura dramática do prólogo do livro com imagens de uma artista aqui da cidade chamada Renata Cáceres, dançando na lira, tal, né? Que, sabem aquele círculo, né? Sabe? Dança com tecidos também, e com uma linguagem mais experimental, né? Com a leitura de fundo, né? Alguns efeitos especiais também ali, né? Mas eu pretendo retornar na literatura ao Red Hookers, tá? Vou voltar para esse universo. Eu já tenho na minha cabeça como fazer isso. Porque ficam uns ganchos legais, né? Assim, dá para desenvolver, né? Alguns personagens ali de uma forma bem bacana. Assim. Mas legal. Obrigada pela resposta. Eu que agradeço. O Henrique mandou uma questão, que é: Ramiro, você já escreveu contos, tem contos publicados, parece ser uma tradução de escritores fantásticos, sci-fi, do horror e terror. Sim, inclusive por uma questão de ordem prática mesmo, que esses gêneros eles floresceram muito na modernidade, ali no período das revistas pulp, né? Publicavam revistas de conto, né? Como a Weird Tales, isso, exatamente, o Pulp Fiction. Então, o conto, a narrativa breve foi muito, né, muito presente. Mas bem que já era antes, né? O próprio no Fantástico, mas todoroviano, a gente já tem uma predominância de contos, né, Fábio? Desde o Poe prezava pela forma curta, né? Acho que tudo isso são vários elementos que contribuem para de fato, a forma curta ser muito presente nesses gêneros, né? Eu já escrevi, sim, tá? Alguns contos, mas tem um deles que vai sair por uma publicação que eu não posso falar ainda, porque ainda está em curso, tá? Mas vai sair dentro de uma antologia de contos de terror, tal, né? Tá? Por uma editora lá do Sul. E tem algumas outras coisinhas escritas também. Mas olha, me lembrei, tem ali no site da editora Rocket,
tem um conto meu publicado, que é o Chalé do Urso Fantasma, é o nome do conto. É um conto que tem um tom algo de sátira, assim, de gozação mesmo. Meio que tá dentro do universo do terror, né? Mas que tem uma cara bem diferente do Red Hookers, mas acho que dá para... Não sei, eu acho que a voz ali minha dá para ser identificada. Isso não sei o que posso dizer. Mas, enfim, tem algumas coisas e ainda não dá um livro de contos, Pimenta. Ainda não dá um livro. Mas eu pretendo sim, pretendo sim. Eu adoro conto. Eu coloquei aqui a sequência, não sei se é exatamente essa, mas o Gabriel Ah. está há algum tempo com a mão levantada. Aham. Eu queria, né, só complementar, falar dois pontos, na verdade. Primeiro, complementar a fala da Alcineia, né, dessa questão de não trabalhar na sala de aula com esses gêneros que são mais atrativos para o jovem, que, na minha opinião, é um dos grandes erros. O primeiro grande erro, para mim, é começar com os clássicos. E por que eu digo isso? Porque eu digo por experiência própria. Eu, como adolescente, não ligava para os clássicos pessoalmente. A maioria não vai ligar. A maioria dos meus colegas não ligavam. Não é que não há, né, pessoas que com a maturidade de não somente entender aquilo é importante, mas de se importar com aquela importância. Entende? Sim. Então, para mim, a gente deveria, né, trabalhar com essas coisas mais cotidianas e que às vezes a academia não vê como importante, porque tem elementos dos clássicos lá. Isso. Então, tipo, muito bom. Começa com essas coisas do cotidiano para você explicar o clássico. Você, né, gosta desse gênero literário, ou você gosta desse gênero de filme, olha, é aqui que isso começou, é aqui que esse tipo de história começou, né? Você gosta dessa ficção científica, olha, é aqui que algumas coisas da ficção científica começou, porque aí você vai já dar um senso de importância, né? Tipo, o que eu gosto foi inspirado por isso. Então dá uma chance maior do jovem perceber, isso aqui ainda que seja maçante de ler, tem sua importância. O segundo ponto, na verdade, é uma pergunta, eu queria, né? Como alguém que está trabalhando, né? Eu estou na minha primeira graduação, na verdade, segunda, que eu deixei a primeira. Eu fazia engenharia de software na UFMS, mas deixei depois de um mês, porque eu não queria. Né? Fui forçado a fazer. Aí eu entrei para aqui, letras, ano passado. E eu já trabalhei com com um jogo e a saga Star Wars em si, em alguns dos meus trabalhos, né? Nos devidos contextos. O senhor fez algum tipo de trabalho assim né, com ficção científica, horror, ou essas coisas que a academia às vezes despreza durante a sua primeira graduação? Ou não era permitido, sabe? Tinha tanta resistência que nenhum professor queria? Porque eu, pelo menos, eu não sei se eu tenho sorte, ou se é a instituição mesmo, se é o EMES é mais aberta a isso, mas pelo menos eu até agora não tive resistência em falar, eu quero trabalhar com isso. Não, você não pode, isso não é digno, né? A professora que me instruiu no meu trabalho de Star Wars, que eu trabalhei sobre a cultura do fandom dele, ela foi ela queria, né, ela gosta de coisas novas, de aprender coisas novas, então ela gostou bastante do meu trabalho. E o outro trabalho que eu trabalhei sobre aspectos mitológicos de um jogo de Star Wars que eu jogo, o professor, apesar de ter uma idade bem avançada, eu até pensava que ele não iria querer aceitar, mas ele aceitou e ele me instruiu muito bem a como estruturar o trabalho. E é o meu trabalho favorito porque eu trabalhei com o que eu gosto. E eu queria, né, saber se você teve uma experiência similar ou se foi o completo oposto e foi só depois da graduação. Certo. Muito interessante. Obrigado por compartilhar suas impressões. Eu, durante toda a graduação, não via isso como uma possibilidade,
até o último ano da graduação, um trabalho que foi proposto, inclusive, né, não surgiu de minha iniciativa, mas era uma das obras que estavam ali disponíveis para que se fizesse um trabalho, valendo a nota da vez, né? Acho que era P2, que foi uma aula da professora Rosana, a professora Rosana Cristina Zanelato Santos. Então, numa aula dela, foi proposto que fosse feito, e eu peguei esse trabalho, lógico, foi o que eu escolhi porque é algo que me interessava, fosse feito um trabalho sobre um livro chamado Presidente Negro, do Monteiro Lobato, que é um livro de ficção científica, né? Então, e ali, quando eu fui realizar aquele trabalho junto com o meu grupo, era um trabalho em grupo, a gente tinha que entregar o trabalho escrito e fazer uma apresentação, né? Isso completava a nota. Aí, durante a elaboração do trabalho, que eu vi que existiam umas teorias bastante consistentes para pensar a literatura de gênero em geral e, em particular, a ficção científica, né? E aí surgiu o meu interesse. Aí, no ano seguinte, aí eu terminei a faculdade, terminei a graduação, e no ano seguinte eu já estava batendo na porta da Rosana para ela me orientar no mestrado. E ela fez uma orientação excepcional, né, como tudo que ela faz. E aí eu, né, pude trabalhar com o que eu gostava sem ter vergonha, né? Em certos contextos a gente sente vergonha, né? A gente se sente encabulado, né? Hoje eu estou sem vergonha já, obviamente, né? Quem leu o livro sabe disso. Mas quando a gente é mais jovem e tal, e a gente vê que aquele lugar ali, a universidade não parece abrir espaço para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer fazer, isso realmente é muito ruim, né? Então, ainda bem que eu tive uma professora como a Rosana para dar essa abertura e, inclusive, para sugerir o assunto, né? Indicar como construir o trabalho, né? Fazer uma orientação já, de fato. E esse é um trabalho, não era de CCC nada, né? É um trabalho da disciplina mesmo. Então, eu devo a Rosana, assim, toda a minha carreira estudando literatura de gênero, porque foi ela que me deu esse primeiro incentivo, né? Então, foi assim a experiência, né? Hoje, essa abertura já é maior do que era na minha época. Acredito que hoje ali a gente, ali no próprio Cordilheira, a gente já tem outros professores que dão essa abertura, né? Que não são estritamente canônicos em seus valores, né? Os valores que eles atribuem às obras, né? Que percebem, que tem um olho realmente afinado para a contemporaneidade, né? E para o papel da academia, né? Que não deixar que obras e discussões caiam no esquecimento, né? Isso aí. Ainda bem que você tem mais, né? Eu tive uma, né? Agora você tem vários aí, né? Sim. Então, bem legal. É bem legal. Mas não é a regra ainda, viu? Ainda não é a regra. Entendi. Então é mais talvez a instituição minha em específico. Porque eu coloco a instituição porque a UEMS tem um grupo de pesquisa de quadrinhos. Então eu acho que talvez por isso a gente seja mais aberto a essa, sabe, analisar coisas da cultura pop. Inclusive, eu recomendo o NUPEC, né? É um canal no YouTube, ele tem vários vídeos lá analisando aspectos dos quadrinhos de uma forma acadêmica e é muito bom. Isso, sim, eu acompanho o trabalho, né? O grupo está de parabéns mesmo. Eu acho muito legal, muito válido, um caso assim excepcional mesmo. Oi, eu acho que pela sequência é a Adriana, né? Acho que sim. Adriana. Eu queria comentar, que como foi fora da ordem, mas eu queria comentar sobre a pergunta da Alcineia, se eu não me engano, sobre publicação, né? O professor estava falando que é melhor ter uma editora e tudo mais, mas para quem está começando, às vezes a gente nem tem ideia de que editora que aceita ou que deixa de aceitar.
E aí, uma das coisas que eu aconselho é ficar de olho em editoras independentes sobre antologias, que às vezes eu não tenho visto tantas abertas esses últimos anos, mas geralmente tem, Ainda tem. e é um espaço muito legal para quem está começando, porque isso incentiva muito a pessoa que ainda não tem certeza daquilo que escreve, de como escreve, e aí a antologia normalmente tem um tema dado e a pessoa escreve nesse tema, sabe? Com as regras da antologia, de paginação, de limite e tudo mais. E isso é bom, porque você faz meio que um exercício de escrita criativa, sabe? Eu falo isso porque eu acho que eu não Porque tem escreveria. tema, né? Eu teria parado de escrever se um dos primeiros contos que eu escrevi não tivesse sido publicado numa antologia, sabe? Aí isso incentiva, você acaba conhecendo outras pessoas, porque naquela mesma antologia tem, sei lá, 20, às vezes mais escritores participando também. E aí eu aconselho também o famoso, fazer a famosa sala, que se você conhecer um autor ou um grupo de autores, gruda neles, onde você souber que eles estão, vai também. Se você puder acompanhar o trabalho, porque eles vão acabar te mostrando e te apresentando mais pessoas e mais editoras, mais formas de publicação. Isso para quem tem interesse em seguir essa carreira, né, de escrita, ou pelo menos tem interesse de publicar um pouco. Isso ajuda bastante, assim. A antologia, eu acho que a maioria esmagadora, assim, né, Adriana, dos escritores de gênero começam em antologia, inclusive fora do Brasil, né? É muito comum mesmo. Um caso como o meu, de começar com um livro próprio, na verdade, é o mais... A gente quase não vê, né? A gente vê as pessoas aparecendo em antologias. Né? E continuam, né? As pessoas continuam colaborando e tal, né? Mesmo depois de estabelecidos os mercados, que eu quero dizer. Né? Sim, até porque você mantém o contato com outros escritores, com outros editores, e isso acaba te deixando sendo visto, né? Te deixa ser visto. São gêneros e publicações que ficam à margem da cultura oficial, institucionalizada, né? Ou do que se... ou mesmo canônica, né? Então, você juntar várias pessoas para uma publicação traz força para ela, né? Ela já se paga, né? Começar por aí é uma questão bem prática, porque tem vários autores ali, né? E cada um, mesmo se cada um vender poucos, já vai vender o suficiente para, né? Já se espera isso, pelo menos, né? Que a edição consiga ser paga, né? E tem edições que são pagas, você participa do bolso, né? Você participa como se fosse uma cota para publicação física, e tem algumas editoras que elas fazem com participação via Catarse, por exemplo. Tem saído algumas antologias que, ao invés de tentar publicar sozinha, coloca lá para financiamento coletivo, e depois as pessoas que fizeram esse suporte é que acabam bancando a publicação em si, né? O custo da publicação. Sim. Então, tem várias formas de você procurar uma antologia e procurar como escrever. Aí, quanto à publicação de livro solo, né, como o Red Hookers, por exemplo, uma coisa que a gente tem visto, que é muito comum, que é uma prática das editoras que realmente viabiliza a publicação, é o que no mercado a gente chama de publicação de cota, né, com cota. O que é isso? O escritor fala, tá, eu vendo... eu garanto que essa edição se paga que ela vende os, não sei, 50 exemplares necessários para pagar a impressão. Se por acaso isso não acontecer, eu compro esses exemplares. Aí o contrato é isso, né? Que o sujeito tem que vender um certo número de exemplares para pagar a publicação, né? A impressão do livro e todo o trabalho da editora, né? Ou seja, se você... E assim, se a editora é legal, ela própria já vende esses 100, esses 100, esses 50, né, quantos forem. Né?
Então, é uma maneira bem que dá segurança num mercado muito inseguro, né? Tem várias práticas, né? A gente tem que ir inventando. João? Opa. Vai, João. Então, sobre o livro, adorei. Foi uma leitura muito boa. Eu comprei ele aqui em mídia física. É, Sensacional. Foi meu primeiro contato com a literatura mais erótica, assim, e tal. Também acho que mais Lovecraftiana, que eu nunca tinha lido muita coisa do Lovecraft, só aham, ouvi falar. Mas eu particularmente, eu gostei muito. É uma das edições mais bonitas que eu tenho na minha biblioteca. Cara, eu adorei, sério. Eu peguei, eu abri a embalagem assim, eu falei, caralho, que edição linda, mano. Que porra que é essa? legal. Sério, muito bonito. Eu adorei. Curti também na questão técnica do livro. Os capítulos curtos, eles dão um segmento, uma continuidade muito gostosa de se ler. E aí você não quer parar, você quer, tipo, falar, mano, o que tá acontecendo? O que vai acontecer, sabe? Eu Legal. particularmente gostei muito. A história achei sensacional. Ao meu ver, pareceu uma estratégia que uma vez comentaram, que para escrever o início, a gente escreve o livro inteiro primeiro, depois volta no início e escreve o início. Me pareceu isso e eu achei muito gostoso o início também. Dá aquela instigada de, tipo, o que vai acontecer, sabe? Teve, talvez por ignorância gramatical minha, mas umas 2 ou 3 vezes aconteceu confusão com vírgula, para mim, né? Aham, Mas nada que atrapalhasse a leitura. Eu voltei, li de novo, entendi e falei, bora pra frente. Eu aham. achei muito bom. Nossa, tanta coisa para falar que chega na hora de falar a gente esquece, né? Muito bom, muito bom. O Eu já estou final. satisfeitíssimo com o que você falou. Ah, que isso, prof. Sério, eu gostei da leitura. Foi uma leitura muito gostosa de ter. Eu tava lendo. Enquanto eu lia esse, eu tava lendo Hobbit também. Eu li os dois ao mesmo tempo. E aí É, foi da hora ver a diferença de um estilo pro outro, né? Uma sim. fantasia e uma fantasia do horror, né, no caso. Eu achei sensacional. Legal, obrigado. O, o final eu concordo com o Fábio. Eu achei voltado pro fantástico. O Aham, epílogo. Eu também fiquei em dúvida, eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo? Que viagem é essa? Onde é que eu tô? Entendeu? aham. Mas Ah, legal. eu adorei, prof. Foi muito boa leitura. Ah, que legal. Muito, muito obrigado, viu? Obrigado pelas Uhum. palavras. Muito contente. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci, já ia esquecendo, é a questão. Duas coisas, na verdade. Uma crítica, que é pra mim, Aham. tipo, uma crítica construtiva, e uma questão que eu não tinha visto até agora. Teve uma vez que eu publiquei um conto no grupo do NAFTA, que eu escrevo também algumas coisas. Era um conto sobre robôs, a linguagem e tal. E foi a primeira vez que eu vi numa história tratar a linguagem como forma de poder ou forma de existência, sabe? Eu tratei isso em alguns contos meus, em algumas histórias. E aí até, eu não lembro se foi o Gabriel que comentou no meu conto, ele falou, cara, eu nunca vi também uma ficção científica Sim, tratar a existência através da o, palavra, entendeu? o máximo que eu já vi foi tratar uma palavra específica, mas não, sabe, a palavra como conceito. Uhum. Pelo menos não, pelo menos não da forma que você colocou, cara, eu não consigo lembrar de nenhuma instância. Provavelmente, talvez tenha ocorrido de eu ter jogado alguma coisa com esse tipo de temática e ter esquecido, mas, sabe, Uhum. da forma que você trabalhou ali no seu conto, pra mim, pelo menos, foi novo. Pô, obrigado, cara. Eu achei parecido com o do professor Ramiro, que tanto que o professor Nero, dentro do livro, ele fala, ó, você pega o livro, que eles são os catalisadores, são os alicerces, porque é a palavra que faz aquilo tudo existir, sabe? É a palavra que é a magia. Tanto que ele fala, não fala palavras, não se conjura. E aí eu vi pelo menos esse sentido de existência com a língua, sabe? Aham, sim, sim. É. E a minha crítica, por favor, professor, não leva pro pessoal, só uma crítica que De eu. forma nenhuma. É porque eu também eu sou estudante de letras, e aí eu senti um pouco, como que eu posso dizer, um pouco de. Como é que é a mesma palavra? Mas um pouco indo para o lado da linguística na questão quando se apresenta as questões da palavra, do soci, as teorias, Aham. girativismo, etc. Eu senti um pouco biscoiteiro, mas por esse lado. Mas não é nada assim ruim, entendeu? Eu achei bom, achei bom. O, esse negócio de como a Karen vê o Saussure lá tal, e vai falar Uhum. dele, né?
quando a irmã vai começar a mudar o nome e tal. Isso tem muito a ver com o ponto de vista dela, que é um ponto de vista ingênuo sobre a teoria acadêmica, né? Então, você vê a forma como ela está aplicando o Saussure ali, na verdade, é uma forma muito acadêmica, tal, né? Acadêmica no sentido de quadrada, assim, ela não consegue relacionar o pensamento da universidade com a realidade dela, que esse é o problema da universidade, né? Então, quando eu coloco ela falando, quando ela fala sobre isso, essa questão do ponto de vista de uma estudante que ainda é ingênua e que não está entendendo muito bem o mundo em que ela está inserida, que eu quis chamar a atenção, sabe? Porque, então, assim, você vê que, olha, na verdade, aquilo lá que ela está aplicando e que ela fala sobre a linguística e tal, está errado, porque a palavra muda, sim, as coisas, né? Nesse universo, essa palavra do poder, né? Então, é nesse sentido que aparece a referência linguística ali. Tem a ver com a... não é para expor a teoria, né? Não é para falar, olha, gente, aqui está a teoria que embasa isso. Não, é para construir a personagem, assim, né? Foi nessa tentativa nesse sentido. Mas eu acho que foi bem sucedido, prof, porque eu senti tipo, você tá lendo um livro, é como se fosse uma estrada de terra macia. E aí você chega nessas partes teóricas e tal, você sente que é uma estrada já de asfalto. E é mais dura, sabe? E aí depois você vai pra fantasia, mais gostosa. Então eu curti, eu realmente gostei. E legal, muito bom. a questão do erótico, eu fiquei em choque. A primeira experiência com a literatura erótica, assim, eu fiquei, que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Esse surubão? Cuidado se você for ver o filme, hein? Quando você for ver o curta, você toma cuidado, porque ali são imagens, né? Sim, eu vi o trailer, eu tava sem fone, aí meu irmão, tava todo mundo na sala aqui, eu fiquei, caralho. Ah, tá, é porque ela tem o gemido da Cherry no final do trailer, né? Eu fiquei, meu Deus, gente. Pequeno gemidão, hein, do WhatsApp. Então, mas aí cara, eu gostei. Legal, obrigado. Foi uma leitura muito boa. Bom demais. Ah, inclusive... Alcineia. Ah, desculpa. Continua. Não, eu peço desculpa. Eu li recentemente, terminei ontem, inclusive, Philip K. Dick, Blade Runner. A cena do final do Blade Runner me lembrou muito um pouco a cena final do Red Hookers. Que ela desce a boate e lá tem aquela terra desolada e tal, sabe? Ah, sim. Eu não sei se é uma referência direta, mas só me lembrou um pouco a paisagem, sabe? A paisagem mesmo. Não, mas eu assim, eu acho que, como eu li também, vai saber, né? Talvez tenha a ver e eu que não sei. Não era uma coisa que eu tinha em mente, mas pode ter a ver. Eu acho que... Né? E, tá. E a questão da casa também, eu achei muito curioso, a cena da casa. Ah, sim, Que ela já entrou na Red Hookers, a cena da casa eu achei bem curioso. Eu não consegui traçar uma referência, assim, direta, porque são muitas que tem casa, tem essa questão da ilusão, eu achei fenomenal. Ah, legal. Mas muito obrigado pela leitura, prof. Gostei muito. Muito bom, obrigado. Bom, alguém mais tem pergunta? Porque, assim, eu tenho mais algumas, né? Mas se alguém tiver, pode fazer, né? Bom, então, eu vou fazer mais uma, né? Assim, o Ramiro, ele é pesquisador também, como tá claro pelas respostas dele, né? Eu acredito que ele pesquise mais a ficção científica, né? Mas ele também, claro, tem conhecimento teórico, né? Sobre todos os gêneros com os quais ele lida na ficção dele, né? E daí tem uma questão a respeito do terror, horror, né? Que, inclusive, foi uma indicação do Ramiro, né? Que é o Noel Carroll, né? Ah, sim. Paradoxos do horror, né? Paradoxo do coração. Isso, E daí os paradoxos são os seguintes, porque as pessoas sentem medo, né? Com um filme de terror, se sabem que é ficção. Esse é um dos paradoxos, né? E o outro por que elas gostam de ficção de terror, horror, sendo que o medo é considerado uma emoção que a gente
não deseja sentir, né? E daí o Noel Carroll, ele responde lá, ele apresenta várias respostas possíveis, né? Eu gostaria de saber do Ramiro qual que é as respostas que ele tem para isso, né? É, eu, na verdade, é uma opinião bem difundida, assim, que é aquela do Stephen King, lá no Dança Macabra, né? Eu concordo com ele, assim, sabe? Eu acho que o... Por que eu concordo com ele? A ideia dele é a seguinte, que a ficção de horror, ela vai, quando ela mostra o feio, ela está elogiando o belo, né? Então é sempre, e porque eu acho que a arte, a ficção, ela funciona muito através de contrastes mesmo, né? Então você mostra o indesejável, porque ali no indesejável existe o desejável, o que se deseja está implícito, né? É o caso, por exemplo, indo para fora do horror, mas para exemplificar, o caso das distopias, como 1984, Admirável Mundo Novo, você mostra a falta da liberdade para elogiar a liberdade, entende? E é mais ou menos dessa forma que o horror operaria, né? Então, assim, quando o asco, o medo que nós sentimos, tudo isso é um elogio ao oposto deles, né? Então, o feio no horror é um elogio ao belo, né? O medo é um elogio à segurança que nós espectadores temos, né? Né? Que ninguém está lidando com uma situação tão premente, assim, tão de perigo tão grande quanto numa história de terror, né? Por mais que a gente tenha coisas para temer, inclusive como brasileiros, né? A gente sempre tem, cada dia uma nova, inclusive, a gente tem essa segurança relativa que ali os personagens do filme do filme ou do livro não possuem, né? E assim, eu gosto dessa proposição ali do Stephen King, inclusive porque eu acho legal trabalhar com os contrastes dentro da história de horror, né? Então, o erotismo, ele tem essa função justamente, né? Porque o erotismo é o desejável, né? Mas ele está lado a lado ali com o horrível, né? Então, essa junção do belo com o horrível, com o grotesco, que eu acho interessante, sabe? E, né, o prazer ao lado do desprazer, sabe? Então, tudo isso eu acho legal colocar em lado a lado ali, né? E assim, no Red Hookers, até mesmo o corpo delas, né? Possui tanto a beleza quanto o horrível, né? Tá tudo isso ali no corpo mesmo, na carne delas, né? Acho que eu vou por esse lado aí, Fábio. Então, eu acho que, assim, então, resumindo, eu acho que essas histórias fazem bem, né? Sim. Eu acho que elas fazem bem, tem uma função positiva. Legal. O horror não é negativo, ele é positivo, porque a arte trabalha através de contrastes, né? Quando ela está mostrando o negativo, na verdade, ela está sendo positiva, né? Elogiando o valor contrário ao daquele que está ali sendo visto. Legal. Eu acho que, não sei, assim, eu acho que a pergunta e a resposta foram acertadas, porque suscitaram mais mãos levantadas aqui. O comentário do Henrique também, né? Ah, tá. Que fala do filme, aquele filme Um Drink no Inferno. Isso. Tem um paralelo na sua criação do conflito com o que Tarantino fez em Um Drink no Inferno. Sim. Informam isso no sentido de elogio. A Sem ruptura dúvida. foi muito bem urdida em Red Hookers. Legal, obrigado, Pimenta. É isso aí. Eu concordo plenamente, né? Tem um filme dos anos 80 de vampiros também, chamado Vamp, não sei quem lembra, com a Grace Jones, maravilhosa, né? E ali também tem um clube de strip ali, né? Que elas são vampiras e tal, né? E que é o que faz mas o Drink no Inferno não tá copiando, é bem diferente o filme, assim, sabe? É só essa ideia básica. Mas tem aí nessas histórias isso, né? Da beleza ali, mas que na verdade tem um perigo por trás, né? E algo de grotesco por trás.
Bom, a Nesca... o Vamp do Ney Latorraca, tá? Não é esse Vamp, não. É o Vamp, é outro Vamp. Mas esse tem também, né? Tem isso do grotesco e do horrível junto com o belo, né? Por causa a própria protagonista da novela Vamp, né? Que é a Cláudia Hanna. Não, o Pimenta, não, eles não. Talvez se alguém ficou mais chocado, não gostou, não criticou para mim, né? Talvez tenha parado de ler alguma coisa assim, mas não me falou nada, sabe? E se falar que considera apelativo, eu vou concordar, claro que é apelativo. Essa é a graça. A Nesca estava com a mão erguida? Ok. O Henrique falou do Tarantino, tipo, eu vi muito também de Tarantino, inclusive eu vi você lá dentro do livro, você colocou lá, né? Sim. Eu não vou Você contar, me mas eu chegou. lembrei, A Larissa leu, ela me perguntou, ela colocou, a Larissa leu no Word, né? Aí ela colocou uma anotação aqui, é você. é você. Eu falei, cara, olha lá ele, muito Tarantino isso. Quando a gente fez o curta, eu tô lá também, andando lá no meio do pessoal ali. É muito interessante isso, né? Porque, tipo, eu não te conheço, assim, mas eu sei que era você. Sabe? Eu vi você lá. E foi muito legal. Legal. Desculpa interromper, mas é no livro que a Nesca está falando, que você aparece? Eu não vou falar onde que é. Eu não vou falar também não, professor, mas ele tá lá, procura, é muito legal. Tipo, é muito onde ele fica. Olha só, hein? É muito onde ele fica. Além da Larissa, foi a única pessoa que tinha notado. Agora você e o João também. Eu te achei também no livro. Você é o professor lá, Ramiro? Não. Não é o professor. Não, professor, vai ter que ler de novo. Vou ler de novo. Tem mais uns elementos conectores ali, tá? Mas foi muito massa, cara. Falei, legal. Olha aqui, Tarantino total. Lendo também é hilário, né? Sim, o professor ali. João. Se a gente começa a falar, vai dando os spoilers com que é. Tem que tomar cuidado. Eu rachei o bico quando eu vi o Dobashi no Arquicronos. Tava lendo assim, eu falei, ué, Dobashi tá aqui? O que tá acontecendo? Mas eu Olha só, tem um pessoal, é uma prática do quem que era o escritor? Acho que o Van Vogt. É um escritor americano Não, ele é americano? Sei, ele escreve em inglês. Que ele sempre colocava os amigos dele nos nomes ali dos livros, hoje em dia, vários desses amigos dele se tornaram escritores consagrados, então é barato a gente ler ali o livro e a gente não consegue deixar de imaginar o escritor ali. O Roberto Souza Causo, que é escritor de ficção científica brasileiro, né? Ele já me colocou como... Era o doutor Ramiro, só que ele era doutor médico, era um médico de uma nave espacial. Eu achei um barato. Eu falei, doutor Ramiro de novo. É legal fazer isso. Eu coloco também meus amigos na história, só que aí eu boto só, tipo, referência. Eu falo, talvez seja você. E aí tem um amigo meu que, nossa, eu amo ele, mas ele é muito babaca. E aí eu tenho que dar uma contornada nos personagens com ele, sabe? Mas eu queria deixar a recomendação, prof. Eu não sei se o senhor joga alguma coisa, algum jogo, mas tem 2 ou 3 jogos que eu joguei. 2 eu joguei recentemente, né? Consegui zerar. E um eu não consegui zerar porque meu PC pifou, aí não teve como. Mas um deles é Binary Domain e Inversion. O final do Inversion é meio ruim, mas a história é boa, entendeu? O contexto, assim. E Alan Wake. Alan Wake, pra mim, é Eu adoro. Não, pode falar. O Alan Wake eu joguei lá na época do Xbox 360. Gosto muito dele, muito mesmo. Nossa, Alan Wake eu fiquei em choque com a qualidade da história, sabe? Eu joguei várias vezes o Alan Wake. Eu não consegui terminar ele. Eu gosto muito. E aí o Binary Domain é mais uma ficção científica com robôs, né? Essa questão do eu robô até transgressão humana, até onde somos humanos, né?
Certo. E o Inversion, eu não posso falar muito da história do Inversion porque é muito spoiler. Mas ele é, tipo, acontece uma invasão alienígena na Terra, dá umas tretas lá, sua mulher morre, sua filha some, e você vai preso pelos alienígenas e tenta resgatar sua filha. E aí você vai descobrindo o que tá acontecendo. Cara, e a revelação final é outro nível. Pena que o final do personagem é ruim. Nossa, foi decepcionante pra mim. Mas eu deixo essas recomendações aí que eu achei muito boa. E eu queria deixar uma recomendação pro NAFTA, que é o Blade Runner, que eu até citei ele aqui hoje, que eu tava lendo, tem uma entrevista final com o Kadik e tem um texto do... Calma aí. Rodrigo Bessani, acho que é Rodrigo. Ronaldo. Isso, Ronaldo Bessani. Ele fala que o Kadik flerta com o Fantástico. E realmente, prestando atenção, ele flerta mesmo no Blade Runner. Porque tem essas questões, né, do tipo, tá acontecendo, não tá, é real, não é real, e ele não responde, ele deixa aberto mesmo e já era. Até a pergunta do título original, que é o Android sonha com ovelhas elétricas, ele não responde no livro, entende? Então, acho que é uma boa leitura, porque ele traz dois mundos, do fantástico e da ficção científica. Maravilha. Beleza, João. Ô, João, a gente pode até fazer para o próximo encontro, né? Porque eu estava pensando em sugerir que a gente continuasse lendo as Crônicas Marcianas e os livros, os contos do Cortázar, né? Mas a gente esse Crônicas romance. Marcianas é demais, hein? Oi? Nossa, sou muito fã As das Crônicas Crônicas Marcianas. Marcianas. Eu terminei também, terminei junto com o Hobbit também. Muito bom. Não, então, o João, a questão é quanto tempo as pessoas levariam para ler e se tem a versão em PDF disponível, né? O PDF Eu dele acho é o que que tem, prof. eu acho que tem naquele site de livros, né? Se tiver, a gente pode incorporar aí para o próximo encontro, né? Mas, bom, eu vou continuar aqui lendo a pergunta do Plínio, tá bom? Que o Plínio não fez nenhuma pergunta. Ó, ele pergunta assim, ó, professor, há tempos que me pergunto, será que os curtas e os contos tomarão o espaço dos longas e dos clássicos literários? Acho que ele está querendo dizer romances, né? Isso. Pergunto isso devido à grande produção, assim como a falta de tempo e a inserção da microhistória. Essa é a pergunta do Plínio. Olha, essa é uma impressão que faz sentido, mas, na verdade, a indústria de entretenimento, eu acho que o interesse cada vez mais é manter o leitor e o espectador por um tempo mais longo. Tá? Então por isso as séries são mais frequentes do que os filmes hoje, né? Netflix faz mais série do que filme, né? A Prime Video também, e a gente vê que a série entrou no gosto do público muito mais, né? E tem mais séries de qualidade, inclusive, saindo hoje, né? Por quê? Porque a série o sujeito vai ficar ali, não sei, 20 horas para terminar de ver uma temporada, né? Então, essa tentativa vem, né? E aí, quando saiu agora, isso coisa bem legal de terror que saiu, inclusive, na Netflix, que é aquela trilogia Fear Street, né? E não sei se vocês assistiram, que é bem legal. São 3 filmes, né? Então, eles não lançaram um filme, agora não é uma série também, mas é filme, mas lançaram 3, né? Aí cada um saía por uma semana. Então, durante 3 semanas, o espectador fica ali na expectativa dos filmes seguintes, né? Então, assim, tem essa questão da indústria mesmo, né? Desse interesse. E os livros, a gente vê, olha, os livros que são os best-sellers, né, a maioria deles são muito longos, né? São livros bem poupudos, né? Por exemplo, tipo do George Martin, né? Do Crônicas do Game of Thrones, né? Crônicas de Gelo e Fogo, né? São livros muito longos e a maioria dos best-sellers eles são, na verdade, mais longos. Por quê? Porque o sujeito fica ali tem essa imersão ali, né? Então, assim, é curioso a gente ver quanto menos tempo a gente tem, mais
a forma aumenta de tamanho, na verdade. Agora, por outro lado, tem os autores que, de fato, vão querer dialogar com a rapidez do nosso momento e com a nossa falta de tempo e que vão se expressar ali, independente do que a indústria quer, né? Vão se expressar da maneira que eles acham que melhor reflete o nosso mundo, né? E muitas vezes essa forma, como você aponta, são os contos cada vez mais breves, né? Vídeos vídeos até ficcionais mesmo, feitos para YouTube, de 5 minutos, sabe? A gente vê, tem produtoras grandes que cuidam a gente pode chamar de curtas, né? Para as plataformas como o YouTube e tal, né? Então, assim, eu acho que fica as duas coisas meio lado a lado, mas tem que o que barra um pouco essa tendência, a forma cada vez mais breve, é justamente esse interesse de prender o espectador ou o leitor por um período de tempo mais longo, né? E assim, aí isso gera aquele impulso que é consumista, né, de maratonar. Vou maratonar a série, vou ver tudo no final de semana, né? Então, olha o tempo que esse sujeito ali ficou grudado na tela, né? E tem o pessoal eu acompanho os Instagrams literários, tal, né? E os YouTubes também, a galera faz maratona de livro também, né? Então, vamos ler toda a série Game of Thrones nessa semana. Em uma semana a gente tem que ler. Aí a pessoa fica só lendo ali, né? Então tem um pouco acho que as duas coisas andam juntas, né? Mundo dos jogos. Legal. Né? Isso, o jogo continua sendo. A equipe continua Sim, trabalhando no jogo o resto da vida, né? Coitado. Sim, eu tô falando isso. Não, tem pessoas que gostam, porque tem, né, os lados positivos de você trabalhar com uma coisa, de expandir uma coisa ali. Tem também esse lado mercenário que o João ele cita uma empresa que seria uma publisher, que no caso seriam as editoras do mundo dos jogos, né? Elas que cuidam, né? Assim como a editora cuida do livro, elas que cuidam dos jogos. E ela é bem mercenária. Às vezes ela coloca coisa como extra que deveria estar ali, mas pelo menos o jogo de Star Wars que eu jogo, ela faz um bom trabalho, na minha opinião. Mas tem coisa, né, bem abusiva para esse negócio de lançar conteúdo. Uma empresa, né, que eu acho que ela faz, né, já que a gente tocou no assunto, que ela faz um ótimo trabalho com esse conteúdo após o lançamento do jogo, é a From Software Games, que ela desenvolve a série de jogos Dark Souls e outros, e é publicado por uma outra empresa, que no caso é a Bandai Namco. Cara, né, os conteúdos lançados depois do lançamento, eles são sempre significativos, sabe? Realmente são bem feitos, não... Muitas vezes são mais como o foco desse jogo, um dos focos é ser difícil, é ser um jogo difícil, esses conteúdos, eles são ainda mais difíceis que o jogo base, então, sabe, tem uma coisa ali, tem um valor, apesar do preço, às vezes, ser salgado pela alta do dólar. Então, é muito interessante ter esse tipo de conteúdo, ainda que às vezes algumas empresas como a EA sejam bastante mercenárias. Isso aí. Assim, eu não sei quanto tempo que o Ramiro tem disponível. O tempo que você quiser, Fábio, eu fico à disposição. Eu acho que é legal a gente estabelecer um teto, tipo 19 horas, assim, né? Ok, pode ser. Porque esse horário é entre os dois períodos de aula, sabe? O vespertino e o noturno, né? Entendi. E a aula da noite, ela começa às 18h30 oficialmente, né? Mas Hein, Ramiro? Uma coisa que, assim, eu me chamou a atenção, né? Foi assim, eu procurando para ver se eu conseguia ver o curta, né? Depois de do link deixar de ficar disponível, né? Eu encontrei um vídeo em que você e a Larissa conversam, acho que é tipo uma divulgação do longa, né? E teve um momento que eu achei interessante, acho que tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Que vocês falam assim, o nosso filme ele não tem a pretensão de ser
eu não lembro com que palavras vocês falam, mas assim, ele quer, o principal objetivo é ser divertido, né? Ah, sim. É um entretenimento e tal. Daí a Larissa fala assim, mas também tem uma questão de experimentalismo com a linguagem, né? E então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aspecto no seu livro, sabe? Tá. Porque assim, eu percebo, até você falou assim, aquele comentário eu achei muito engraçado, né? Do Henrique falando, e se alguém perguntar se é apelativo o erotismo, sim. daí você fala, eu respondo que é apelativo mesmo, que é assim, que é para ser apelativo mesmo, né? Uhum. Então a impressão que eu tenho quando eu leio o seu livro é assim, você tem um domínio muito grande dos gêneros, né, narrativos e dos gêneros específicos, tanto é que já foi comentado aqui, né, de criar o suspense, de dividir o capítulo exatamente no momento que o cara quer ler o seguinte, né? Ele quer saber o que acontece. Então tem um domínio muito grande dos gêneros, da linguagem, evidentemente, né? Da linguagem bem assim clássica, né? Uma linguagem, não é uma linguagem que faz altas Não. mirabolâncias, né? E então, de que maneira você vê isso? Desculpa, eu vou me estender mais um pouco. Mas naquele capítulo anterior ao epílogo, que é o do desfecho, né? Aquele capítulo me parece bastante ousado, assim, e no aspecto de experimentalismo, né? Não sei até que ponto eu estou correto nessa percepção, mas que você comentasse isso dessa combinação entre o experimental e aquilo que já é estabelecido no gênero, na sua ficção literária. Uhum. Então, Fábio, eu tenho algumas noções de técnica narrativa mesmo, assim, que eu procuro brincar, né, nos roteiros e agora nos textos literários, né? Uma tem preceitos assim que eu acho interessantes, valores mesmo, né? Que eu procuro seguir, né? Então, assim, eu gosto mas quanto à questão da experimentação, eu não tenho nada contra, lógico, quem busca a experimentação como um valor por si só, né? Como o Fausto Fawcett. Em vários momentos ele faz isso, né? Porque você vê que é meio que uma brincadeira formal ali em diversos momentos, né? Eu não sou adepto, tá, disso. Eu acho que a forma se adapta ali, se modifica conforme o conteúdo, né? Porque a forma é ela que porta o conteúdo, ela que carrega e que cria o conteúdo, né? Ela é indissociável dele, né? Então, assim, cada história tem uma forma que cabe a ela, né? Então, acho que descobrir essa forma é a forma que melhor funciona com aquela história, é o grande o grande X da questão. Eu sou daqueles que estou bem dentro me identifico bem com com a ideia de contar uma história, né? Então, acho que para mim é nesse âmbito que funciona, né? Eu gosto de uma narrativa em que o leitor ou o espectador consiga se colocar numa determinada medida ali na pele do personagem, entender o que ele está sentindo, e esse é o foco, né? Eu não tenho um foco no experimentalismo linguístico, né? Eu acho que o experimentalismo ele só aparece quando a narrativa exige alguma coisa diferente, sabe? É meio nesse sentido que eu penso, sabe? Né? É que eu não posso comentar muito o final, né? Mas ele fecha aquele ciclo e depois o epílogo justamente porque porque tem uma coisa depois do ciclo se fechar. É porque aquela personagem mudou algo, né? Tem aquele momento em que ela não posso entregar muito, mas em que ela mexe no livro ali, né? Que ela muda o livro. Então, fechou o ciclo, ok, de acordo com o começo. Mas ela fez algo diferente, tem essa rebarba que sobra, que é o epílogo, né? Então é meio nesse sentido. Eu acho que é a forma que essa história pedia, né?
Eu vou bem por ali, né? Eu acho muitas vezes quando o experimentalismo ele é tomado como um valor por si só, a gente tem aquela literatura um pouco aquela literatura mais fria, né, que apela apenas para o lado intelectual e não para as emoções e para os sentidos, né? Muitas vezes isso acontece. É um perigo que sonda os escritores que buscam uma linguagem experimental e tomam isso como um valor por si só, né? Né? Não, Mas legal. muitos conseguem lidar bem com esse perigo, né? Muitos Sim, conseguem. não. Eu gostei bastante da sua resposta e eu acho que o seu livro funciona muito bem nesse sentido, né? Quer dizer, você está Legal. valorizando em primeiro lugar a narrativa, né? A história, né? Isso. E eu acho que, assim, eu não sei o quanto eu estou correto, mas só o fato de você ter feito um romance como esse, né? No nosso contexto, né? E ele funcionar muito bem, já é algo meio experimental, né? Não sei. Ah, sim. Eu acho que sim, porque eu estou ali contando uma história. A preocupação principal é contar a história, mas é que assim, cada texto literário ele é uma proposição assim de valores literários diferentes dos que já estavam postos antes, né? Então, quando assim, para mim já é um pouco difícil de elaborar assim, essa questão, porque está muito embrenhada ali na minha escrita mesmo, né? Mas acho que é uma proposição de valor, né? Toda a obra, né? Então, assim, afinal, eu escrevo um livro que eu gostaria de ler, né? Então, eu gostaria de encontrar livros assim e tal, né? A gente escreve porque o livro que a gente quer ler, ele ainda não existe, né? E a gente tem que colocar ele no mundo, né? O que quando eu leio aqui um outro livro, né? Estou lendo aqui o Era uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Maravilhoso. Ó, já li bastante até. Quem está aqui é o Quentin Tarantino, né? Não sou eu. Eu consigo me colocar aqui um pouco, consigo entrar nessa história, sinto empatia, ela me provoca catarse. Mas não sou eu, né? Eu só estou no meu livro mesmo. Então, acho que quem nunca encontra um livro, o livro exatamente o livro que você queria ler, tem que escrever esse livro, senão ele não vai existir. Legal, legal. Ó, as pessoas comentaram aqui, né? E o João levantou a mão também, né? Eu vou começar lendo os comentários, porque foram anteriores à mão do João. Então, o Henrique diz assim, ó. O bom questionamento do Plínio mereceria um encontro à parte, porque no mundo de hoje, aqui agora, ainda lemos romances? Por que lemos Red Hookers? Eu diria a princípio que nós, seres humanos, temos a necessidade de escutarmos histórias completas, como se fosse o início da civilização, precisamos de epopeias, mas é um papo para ser levado com calma. Legal. Legal. Eu acho que também daria muito pano para manga essa discussão, né? É assim, eu concordo. Mas eu acho que a resposta do Ramiro deu conta, assim, de mostrar que não vai numa direção só, né? Isso. Uhum. E o Gabriel diz assim, sim, é excelente, mas infelizmente o povo aqui não ouviu falar muito dele. Isso é em referência ao jogo, professor. Ah, tá. Além do problema de tá não falando ser aqui, acessível. Porque assim, eu tô falando do problema, né, hoje em dia, né, não sei, eu posso falar um pouco sobre o mercado de jogos? Claro. Então, né, quando eu comecei a jogar esse jogo, que foi em 2013, o Brasil ainda não era visto como um mercado tão grande de jogos. A gente já tinha umas traduções, mas elas não eram as normas ainda, né? Se o João quiser comentar alguma coisa também. Então, tanto é que eu aprendi inglês porque eu precisava, né, para entender a narrativa do jogo, eu precisava entender a língua. E como não tinha em português, eu tive que aprender inglês na marra e com o auxílio de um curso. O curso me ajudou bastante na questão gramatical, mas pronunciação e vocabulário foi através dos jogos. Mas enfim, tô entrando em outra tangente da tangente, desculpa. Mas enfim. Então,
infelizmente, esse jogo não foi traduzido para a gente, não colocaram servidores no nosso país. Outros jogos desse gênero, MMORPG, né, que é um gênero que você joga com várias pessoas, milhares de pessoas, e você cria um seu personagem nesse mundo fictício e faz missões com seus amigos. Outros jogos já traduziram alguns, né? Os mais notórios são World of Warcraft, que ele já foi o maior desse gênero de jogo. Hoje em dia ele está muito decaído pelos desenvolvedores fazerem decisões errôneas com o desenvolvimento do jogo. E hoje em dia ele já foi superado por outro MMORPG e outros menores. Mas infelizmente esse não foi, provavelmente nunca foi. Mas felizmente parece que a gente, né, hoje em dia o gamer brasileiro ele tem mais acesso a jogo, porque vem tudo traduzido, né? Vem bastante coisas, as coisas estão começando a dublar, né? Eu espero que conforme essa década avance, assim como nos anos 2010 a norma virou, né, ter tradução, que a norma vire e ter uma dublagem, porque a gente tem uma dublagem, né, excelente, não somente no mundo dos jogos, mas em desenhos animados, filmes, né? A nossa dublagem é exímia. Na maioria das vezes, né, claro. Tem uma outra ali, mas enfim, tem outra até MMORPG que vai lançar, foi adiado, mas ele vai lançar com até dublagem, o New World da Amazon Games, que é uma empresa da Amazon que trabalha com desenvolvimento de jogos. Então é bom ver que os caras, né, reconheceram que até mesmo em crise o brasileiro gamer vai gastar bastante com o jogo. Essa é a minha tangente. Desculpa aí. Bom, a Adriana fez um comentário aqui que ela precisava sair, né? E o João, né? Então fala aí, João. Eu não tinha parado para pensar nessa questão que o senhor falou, professor. Os dois professores, né, no caso, que é a questão dela ter mudado alguma coisa naquele epílogo, no livro, né, no caso. Não, é no capítulo anterior, né, o epílogo. Ter mudado alguma coisa, por isso o final ter sido diferente. Eu até me questionei enquanto eu lia, tipo, por que aconteceu isso, né? Por que ela fez isso? Não vou falar para não dar spoiler, mas eu fiquei nessa dúvida, sabe? Eu não tinha notado isso que vocês tinham falado. E essa questão também que foi tratada de a história ser fechadinha, do final com o epílogo, eu achei fenomenal, porque é uma discussão que eu tive uma vez com um amigo meu, eu não vou me lembrar o livro que eu estava lendo na época, mas me incomodou bastante de eu ser jogado no meio da história, tipo, toma aí esse mundo e já era, eu ler, e aí no final chegar e, sabe, tipo, tem o final aí do personagem, mas não tem o final do mundo, não tem uma conclusão muito assertiva, sabe? Eu até usei um esquema com o meu amigo de Cone, que, por exemplo, nas fábulas ou fantasias começava, era uma vez. Então o Cone se abria, chegava no fim da fábula, ele se fechava. Já nas histórias que eu estava lendo naquele período, ele ficava em aberto, ficava tipo uma hipérbole, sabe? Não vou conseguir fazer aqui. Mas ficava tipo uma hipérbole. Ele começava em aberto e terminava em aberto, entendeu? Mas não foi algo que eu senti no livro do Ramiro, né? Eu senti fechado mesmo o livro. Legal. Eu estou procurando a página, que aí eu falo a página e vocês... Porque tem o momento em que ela faz isso, né? Que ela mexe no livro. Que ela rearranja o livro. Eu acho que o livro ele merece ser relido, sabe? Lido e relido, né? Porque ele é assim, até para a gente pegar assim, de que maneira essa narrativa é construída, né? Legal. Aquele primeiro capítulo, como já foi falado aqui, né? Ele cria bastante expectativa, né? E a gente tenta saber assim, como vai chegar naquilo, sendo que o segundo capítulo é tão próximo da nossa realidade, né? Aqui, é a página 137, tá? Da edição física. Uhum. É o final do capítulo 26. Termina, é o final aqui que ela faz isso, né? Então as regras meio que mudam a partir daí, né? Tá. Bom,
Mais alguém tem mais pergunta? A gente está quase chegando naquele teto que eu estabeleci, né? Eu tô tranquilo, prof. E obrigado por mostrar essa coisa que eu não tinha percebido, realmente. Achei bem interessante aqui. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, fica mais como um convite para o Ramiro, né? Ah, tá. Que é assim, a gente sabe que você se inspirou bastante no Lovecraft, né? Como você falou, né? Então, uma coisa que eu gostaria de assim, convidar você, né? É que você sugerisse, assim, algumas narrativas do Lovecraft que pudessem ser lidas, assim, né? Para a gente fazer um encontro sobre o Lovecraft. Legal, Mas daí legal. Demorou. a data fica assim, para quando você achar que funciona melhor, né? Ah, tá. Quando na verdade, esse é um horário que eu tenho livre, tá? Se é sempre Aham. nesse horário, para mim é tranquilo. Aí você que vê aí na programação, Fábio. Aí quando você quiser, eu tenho uns 2 ou 3 em mente para resolver entre eles, contos do Aham. Lovecraft aqui. Você já fala isso, já vieram na minha cabeça alguns. Ah, legal, legal. Legal. Não, Eu então, sou parceirão, adorei. aham, porque assim, eu não conheço muito o Lovecraft, né? Eu li alguns Aham. contos, mas, né, para falar sobre ele, você teria É, muito mais. uma coisa é bem diferente do jeito que eu escrevo. Eu escrevo de um jeito bem diferente do Lovecraft, assim. Aham. Não faria sentido eu hoje eu escrever como ele, porque a pira dele é outra, né? O que ele quer é outra coisa. A ambientação em São Paulo contemporânea não combina com o estilo dele, né? Assim, não Ah, faria sentido. Mas é bem legal, assim, ele né, um cara assim essencial, tal. Acho que rende uma boa conversa. Ótimo, legal. Beleza, beleza. Porque, legal. assim, várias vezes vem à tona, né? Os alunos participantes aqui comentam sobre o Lovecraft, e eu sempre penso, seria legal escolher algumas narrativas curtas, ou podem ser até um pouco mais longas, dependendo Tá. do prazo que tiver para ler, né? E então, assim, eu pensei. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ah, porque daí a gente trataria do próximo encontro, né? Como seria, né? Bom, se ninguém quer falar, eu gostaria de propor assim, então, que no próximo encontro, que seja depois do recesso, né? Para a gente descansar um pouco. Então, que seja no dia 2 de setembro, né? E daí a gente pode ler o Blade Runner, né? Como o João sugeriu. E a gente combina com o Ramiro mais um encontro Legal. com algumas narrativas que ele indicar do Lovecraft. E o que vocês acham? Por mim, tranquilo, prof. Mas se quiser seguir o Uhum. plano dos Crônicas Marcianas e outros, Por mim boa. também. Até Não, vamos porque, ler. até porque eu gostei bastante do Crônicas Marcianas, então se a gente continuar. É que eu não terminei porque eu ando bem ocupado e. Não, mas Tanta coisa. Mas é vamos um seguir livro ótimo. para o próximo encontro, vamos seguir a sugestão do João, né? Uhum. Daí a gente combina uma data com o Ramiro, ele define os textos, e depois a gente vê a questão das Crônicas Marcianas, mais um outro encontro, já ficam 3 ideias de como continuar, beleza? Uhum. Prof, se possível, Eu disponibilizar também, depois nessa. o dos Lovecraft, porque eu consigo ler nas férias, que eu já li os Crônicas Marcianas e o Blade Runner. Como que é? É que eu tô adiantado na leitura, aí eu já poderia ler também o Lovecraft. Eu meio que eu já sei quais textos seriam. Legal, então já pode falar, então, Eu vou colocar aqui. por causa da pronúncia, Tem um que que é o chamado de... eles são. Nenhum deles é muito longo, viu? O chamado do quê, né?
Tá, então, Os Gatos de Ultar, o próprio Chamado de Cthulhu, e qual que é bem legal? A música de Eric Zahn. Ô, prof, eu também estava. A Nesca comentou que a edição do Lê Livros tem 240 páginas. O meu tem quase 300, porque tem uns extras. Mas as edições que eu tenho em PDF também estão. 287 é que eu tenho também, que é da editora Aleph. Mas as edições que eu tenho em PDF, que é só a história crua ali, ela é 120, uma edição, e a outra que tem uma apresentação é 147. E essas são as que eu tenho, né, no caso. E tem os filmes. Entendi, João. Entendi. Então, João, então manda pra gente essas que você tem. Tá bom? O Ramiro já colocou, né? Isso, Eu pensei nesses 3, que são sempre são citados quando se fala em Lovecraft. Legal. Então, a gente pode fazer assim, né? Fica o Blade Runner para o dia 2 de setembro. Daí, a gente combina com o Ramiro alguma outra quinta-feira de setembro. Vocês que mandam. Para o Lovecraft, né? Que dia que você acha legal, Ramiro? Setembro? Daí seria assim, a gente dá um intervalo de 2 ou 3 semanas, ou mais ou menos assim, né? Não sei, pode ser no começo de setembro, ou dia 9. Não, ou a gente pode inverter, a gente pode fazer o Lovecraft no dia 2 e o Blade Runner no dia 16 ou 23. Porque o Blade Runner é mais longo, né? Então, vamos fazer assim. Eu venho para a discussão do Blade Runner, pode deixar, que me interessa bastante. Como eu encontro hoje, eu gostaria de participar, sim. Então, vamos fazer assim, vamos deixar o Lovecraft com essas 3 narrativas que o Ramiro citou para o dia 2. E para o dia 23, o Blade Runner. Massa. Beleza? Eu gosto. Então, fechou. Legal, gente. Muito bom. Legal. Blade Runner Flui, que é uma beleza. Nossa, muito bom de se ler ele. Porque ele se passa em um dia só, e aí a leitura é muito dinâmica, muito gostoso. E na edição que eu tenho, prof, acho que dá para achar na internet também, tem entrevista do autor para Twilight Zone, sobre o filme que ia lançar, né, do Blade Runner com o Harrison Ford. Legal. É a entrevista. É muito massa a entrevista dele. Pena que ele morreu antes de ver o filme, né? Infelizmente. Ele morreu antes de ver? Morreu 3 meses antes. Que pena. Eu acho que ele ia gostar. Até da versão que foi pro cinema, ele gostaria. Eu acho que ele ia gostar. Eu tava lendo aquela versão. Ele leu o primeiro roteiro, aí ele falou, cara, isso aqui tá horroroso, transformaram meu livro na luta entre Android e Caçador de Recompensa. E aí teve um outro cara que chegou, reescreveu o roteiro, né, e mandou para ele. Ele viu no jornal uns efeitos especiais, adorou, e ele mandou uma carta, e o cara mandou o roteiro para ele. E aí ele leu o roteiro e falou, mano, é um milagre que você fez, é isso aqui o meu livro, tá fenomenal. E fizeram eu vou criar polêmica na reunião do Blade Runner sobre esse filme, viu? Assim não vou falar agora, não. Vou deixar para falar no dia. Legal. Bom, se ninguém mais tiver pergunta, né? Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Acho que o povo nem tá aí mais, né? Legal, bom, então, obrigado pela presença. Ramiro, você quer fechar? É isso aí, agradeço pelo convite, agradeço a participação de todo mundo, foi muito legal a conversa, tá? Nossa, adorei mesmo, gente. Obrigado por cada comentário de vocês, tá? Foi muito bom mesmo. Eu que agradeço imensamente pela participação, né? Gostei dos comentários também de todos, né? O pessoal mandou ver. E também agradeço pela disponibilidade do Ramiro de participar dos próximos encontros, né? Sempre vamos estar as portas abertas aqui. Obrigado, Fábio. Beleza? Maravilha. E daí eu vou parar a gravação, né? E vou subir o vídeo assim que possível, tá certo? Então, até o dia 2 de setembro e um abraço a todos aí. Legal, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer, viu, gente? Valeu. Obrigada. Adorei, obrigado.
Tchau. noite. Obrigado obrigada. pela Foi uma boa presença, reunião. amigo.